passada. Né? Gente, eu tinha esquecido aqui de iniciar a nossa gravação. Deixa eu só fazer uma breve introduçãozinha rapidinho, tá? Hoje a gente vai ver o capítulo 6, na página 37. Vamos estar falando de curativos, certo? A gente vai conhecer um pouquinho dos tecidos que a gente encontra nas feridas e vamos saber quais são os possíveis curativos que a gente pode realizar de acordo com cada tecido desse que vai estar se apresentando para a gente, certo? A gente discutiu isso na aula passada, né? Que nem todo ferimento ele precisa realizar curativo, né? Nem todos. E aí a gente agora dá início à nossa breve revisão, tá? De forma objetiva, que já iniciei a pergunta para vocês. Quais são as características de uma lesão por pressão de estágio 1? Vocês me falaram que eles estariam acometendo a primeira camada da pele, que Renata trouxe aí bem certinho, né? Que é a epiderme. E aí temos as características de vermelhidão nessa pele. E essa vermelhidão a gente aprendeu que pode ser chamada de eritema, certo? Eritema. Caso vocês encontrem aí o termo como está no livro, eridema é vermelhidão mais edema, mais um inchaço, certo? Então, esse termo também é comum, é muito utilizado, tá? Aparecida, bom dia. Maria Aparecida, e teve outra pessoa... Bom dia, professora, tudo bom? Tudo bem, meu amor. Teve outra pessoa que entrou, foi Josiane, não foi? Foi, bom dia, professora. Bom dia. Então, vão aí no capítulo 6, na página 37, acompanhando nossa aulinha de hoje, tá? E aí, quem pode me falar quais são as características do estágio 2, das feridas, das lesões por pressão do estágio 2? Quem é? Ela danifica a primeira camada da pele e atinge a segunda camada, chamada de derme. Muito bem, Renata. Então, ela atinge tanto a primeira como a segunda camada da pele. Já vai ser uma ferida, né? Claro que vai ser uma ferida superficial, mas que vai ter uma característica de que a pele não vai estar mais intacta. Então, aquela pele que ela estaria intacta, sem nenhuma profundidade, agora a gente já encontra uma ferida com uma superfície danificada, né? Já tem aí uma lesão. Por isso que a gente explica direitinho, dizendo que ela atinge a segunda camada da pele, que é a derme. Muito bem, Renata. Quem pode me falar aí lesão de estágio 3? Quem pode me falar aí a lesão de estágio 3? Eita, ela atinge... Sim, pode falar. Ela atinge a primeira, a segunda e chegando à terceira camada da pele. Certo. Eu não recordo agora o nome da camada da pele, mas ela atinge o músculo. Na verdade, ela vai atingir até a terceira camada da pele, não chegando no músculo, certo? Só vai chegar no músculo a partir do estágio 4, que atinge o músculo, podendo chegar até os ossos. Priscila, como é o nome que se dá à terceira camada da pele? Tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo. Para quem está chegando agora, bom dia. Estamos aí fazendo uma breve revisãozinha do assunto anterior, lembrando das características de estágios da lesão por pressão, certo? E aí a gente está aí no capítulo 6, na página 37. Vamos estar entrando aí no capítulo falando sobre curativos, certo? Então, Renata, parabéns.
Para quem não estava lembrando do nome da terceira camada da pele, tecido subcutâneo, mas também pode ser conhecida como hipoderme, certo? Existe esse nome também com H, hipoderme, certo? Então, para quem não lembrava, aí vamos recordar. Estágio 4, gente, vai atingir todas as camadas da pele, vai ser uma lesão bem profunda, podendo conseguir visualizar até os ossos, né? Até a estrutura óssea. Então, fica aí a nossa revisão da aula passada e vamos dar início à aula de curativos, certo? Então, falando de curativos, aí eu iniciei trazendo a finalidade. Então, por que, professora, realizar um curativo? Porque tem feridas, tem lesões que elas são contaminadas e infeccionadas. Aí a gente precisa fazer o quê? Tratar essa infecção. E muitas vezes essa infecção ela precisa ser tratada com uma cobertura. Que cobertura é essa? Um curativo específico, que a gente vai conhecer hoje, tá? Mais pra frente. Priscila, eu também posso realizar um curativo para proteger um curativo que é contaminado de uma outra lesão que não está contaminada. Como assim, Priscila? Vamos supor que eu tenho uma lesão por pressão na parte lateral da coxa, certo? Bem pertinho do glúteo. E eu tenho uma lesão por pressão na parte sacral, lá na região sacro, que é o quê? No bumbum, bem no cóccix, certo? Vamos supor que essa do cóccix está bem contaminada, bem purulenta. Purulenta é cheia de pus. O que tem pus é porque tem infecção, tem bactéria. Precisa tratar com antibiótico. Você concorda comigo que se eu tenho uma ferida que está contaminada e outra que está ótima, que está cicatrizando muito bem, se eu não cuidar direitinho, eu posso levar essas bactérias que estão na região sacral para a parte lateral da coxa? Vocês concordam comigo que até no processo da limpeza eu posso estar levando uma bactéria que é de uma ferida para outra? Sim. Então, muitas vezes eu preciso realmente cobrir aquele curativo com a cobertura ideal, adequada para aquela situação, para evitar que eu contamine aquela que está limpa, aquela que está saudável, aquela ferida que ela já está cicatrizando. Entenderam essa questãozinha que eu falei de levar a contaminação de uma que está suja para uma que está limpa? Suja e limpa, que eu digo, é uma que está contaminada, cheia de pus, e a outra que está cicatrizando bem, tá? Então, são duas situações diferentes e que a gente precisa proteger, né? A gente realiza curativo para promover cicatrização, a gente realiza curativo para remover exudato. Priscila, que nome é esse, exudato, que você colocou aí? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar entre parênteses, só para você, ferida secretiva, cheia de líquido. Vocês já viram essas feridas que são cheias de líquido, que fica soltando, que o povo diz até assim, ó, vixe Maria, tá soltando uma salmoura. Já viram? Já. Não é um líquido purulento. Eu não tô falando de pus, eu não tô falando de infecção. Eu tô falando de uma ferida que ela tem muito líquido, ela solta muito exudato. Então, agora vocês aprenderam o termo certo de utilizar a palavra quando vocês disserem, essa ferida ela tá muito exudativa, muito cheia de líquido. Certo? Então, se quiserem anotar aí, eu já estou colocando aqui, ó, entre parênteses, para vocês entenderem o que significa esse exudato. Promover hemostasia. Vocês sabem o que significa isso? Promover hemostasia? O equilíbrio do organismo. Oi?
O equilíbrio do organismo. O equilíbrio, exatamente. Tá certo? Vamos supor. Deixa eu colocar aqui, só para vocês. Deixa eu abrir aqui, só para falar com vocês. Vamos supor que tá uma ferida desequilibrada, que tá com sangramento, que tá com pus. Então, eu preciso fazer um curativo para promover um equilíbrio naquele tecido. Vocês concordam comigo? Promover parar o sangramento, parar aquela infecção, certo? Então, seria essa ideia. Proteger o leito da ferida. O que eu quero dizer com leito da ferida? O que é que vocês entendem por leito da ferida? Alguém sabe? Leito da ferida, gente, é o local mesmo onde está a lesão. Então, a parte de dentro da ferida é o leito da ferida, certo? Então, quando a gente quiser falar, eu preciso proteger o leito da ferida, eu preciso proteger dentro da ferida, tá certo? Aliviador, às vezes a gente faz um curativo que vai dar um conforto, vai gerar um conforto naquele local. Eu preciso também, às vezes, fazer um curativo para manter um medicamento no local, né? Aí tem aqui, ó, manter um ambiente umedecido. Vamos lá, vou até olhar para vocês. Lembra que na aula passada eu deixei bem claro para vocês que jamais a gente deve deixar a pele do idoso ou da pessoa acamada úmida, porque senão ela vai macerar a pele, ela vai amolecer a pele, fazendo com que haja aí uma lesão por pressão. Lembra que eu falei disso? E Sim. E Priscila, como é que você está dizendo agora que a gente precisa deixar o leito da ferida umedecido? Prestem atenção. Abriu ferida, abriu lesão, tem uma ferida no local, sempre, prestem atenção, sempre a gente precisa deixar aquela ferida hidratada. O que é que eu vou hidratar? Ó, soro fisiológico. Então, sempre que eu for realizar um curativo, eu vou ter que colocar no local desse curativo muito soro. Como é que vou fazer, Priscila? Deixa eu só colocar aqui para eu me ver, para eu poder saber o que é que eu tô fazendo. Vamos lá, ó. Vamos supor, deixa eu abrir aqui, que aqui é a minha ferida, tá certo? O que é que eu vou fazer na hora da limpeza, ó? Jogar o soro fisiológico para deixar bem umedecido nesse local, tá certo? Vocês entenderam que eu preciso deixar o leito da ferida umedecido, hidratado. A ferida tem que ser hidratada. Combinado, gente? Entendido? Ok. Então, primeira coisa, quando eu realizar um curativo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Além da limpeza, isso aqui serve para limpar e serve para quê também? Para hidratar, deixar a ferida úmida, tá certo? Deixar aquela ferida hidratada. Não é para deixar a ferida seca, porque senão não vai haver cicatrização, certo? Então, vamos adiante. Remover tecido necrótico. A gente viu que tecido necrosado é um tecido morto. Então, jamais eu vou achar interessante essa ferida aqui. Não é porque essa ferida tá como, gente? Tem tecido necrótico aqui? Sim, a parte preta. Essa parte preta tá necrosada. E essa parte vermelhinha não tá necrosada. E essa parte aqui, ó, que tá mais esbranquiçada, ela tá necrosada? Não. E aí, o que é que eu preciso fazer? Vocês já olhando para essa minha ferida, o que é que vocês realizariam? Pensaria aqui que tinha que fazer de imediato? Remover essa parte preta e limpar com soro. Isso. Então,
eu vou ter que utilizar alguma cobertura, algum medicamento que eu retire esse tecido necrosado, ou até mesmo o desbridamento. Vocês já ouviram falar, né? Em desbridamento, retirada do tecido necrosado com bisturi, é o desbridamento, certo? Então, eu poderia realizar um desbridamento para retirar essa parte necrosada ou utilizar alguma cobertura que retire essa necrose para essa ferida cicatrizar normalmente, certo? Então, olha que legal. Eu preciso já de antemão, assim que eu olho para essa ferida, eu digo, eu tenho um objetivo para fazer aí. Retirar, remover esse tecido necrosado. Combinado? Então, vamos adiante. Voltando aqui para o nosso slide. Gente, aí agora a gente vai ver alguns critérios para a gente conseguir escolher o curativo, a cobertura ideal para a nossa ferida. Primeiro, eu tenho que analisar se é uma ferida seca, se ela é exudativa, se tem muita secreção, muito líquido, se ela tem necrose, se ela tem infecção, ou seja, se tem lá tecido purulento, né? Uma ferida purulenta. Preciso ver qual é o local dessa ferida, o tamanho dela, se é uma ferida pequena, se é média ou se é grande, e o formato da ferida, se ela é superficial ou se ela é profunda. Então, olha os critérios aí que eu preciso avaliar para poder escolher uma cobertura. Priscila, quem é que vai escolher essa cobertura? Sou eu, cuidadora, ou vai ser outro profissional? Gente, quem escolhe a cobertura vai ser ou um enfermeiro ou um médico. Tá, professora, ou só uma pergunta. Em queimaduras é necessário fazer curativo? depende. Eu vou mostrar para vocês agora, né, quando a gente realiza o curativo e quando não realiza. Tá certo? Eu vou detalhar para você direitinho. Deixa eu só colocar aqui. Então, ó, como a gente acabou de falar que existem critérios, né, para a gente escolher a cobertura, existem também critérios para a gente saber se realiza o curativo ou não realiza, que foi a pergunta aí da colega. Realiza ou não? Vai ter curativo que eu preciso ocluir totalmente o leito da ferida, né? Aquele local da ferida, para não permitir passagem de ar, não permitir fluidos, né? Sendo uma barreira até mesmo contra infecções, contra as bactérias. E aí, quais são as vantagens de realizar esse curativo? Vedar a ferida para evitar infecções. Gente, para evitar também a entrada de ar, vamos supor, tem esse curativo aqui, ó. Vocês estão visualizando aí, eu tô passando o mouse. Possivelmente essa lesão aqui, essa ferida, essa cirurgia, certo? Foi do coração ou algo relacionado ao pulmão, certo? Se entrar aqui, se entrar aí, pode prejudicar até mesmo o colabamento do pulmão. Como assim, Priscila? Vamos lá, deixa eu olhar para vocês. Às vezes, entra ar e o pulmão colaba, encosta um no outro, uma parede na outra, não deixando passagem para haver a troca de gases. Então, estão vendo como é perigoso a gente deixar aberto alguns tipos de feridas, algum tipo de cirurgia. Então, imagina só que eu realizei um processo cirúrgico aqui para um reparo no meu coração. Eu vou ter que cortar o tecido. Muitas vezes eu vou precisar serrar o osso para poder chegar no coração. Então, é uma cirurgia agressiva, extremamente agressiva. E se por acaso fica alguma abertura ali e uma bactéria se aproveita daquela abertura e gerar uma infecção ali naquela cirurgia, não vai ser algo grave, porque eu vou estar comprometendo um órgão extremamente importante para o funcionamento
do nosso organismo. Então, é muito perigoso, por isso que a gente tem que realizar aqui um curativo totalmente oclusivo, que vai ocluir totalmente o local. Aí eu trouxe essa situação aqui, ó, certo? Isso aqui é uma sonda, certo? Uma GTM. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Gastrostomia. Vocês vão aprender isso na aula que vem. Na próxima aula a gente vai estar falando de gastrostomia também, certo? Gastrostomia, gente, é simplesmente uma abertura que vai fazer na parte do abdômen, certo? Que vai me dar acesso ao estômago. Por quê? Porque, às vezes, o paciente não teve um câncer de esôfago. E aí, ele vai poder engolir algum alimento. Se ele teve que retirar uma parte do esôfago, ele vai poder receber o alimento? Não, porque a passagem do alimento aqui em cima vai estar comprometida. Vocês concordam comigo? E aí, o que é que o médico pensa? Se eu não tenho como introduzir um alimento pela via oral, para poder passar no esôfago e cair no estômago, eu vou fazer um acesso diretamente no estômago. Então, eu vou fazer um orifício que me dê acesso direto ao estômago. Aí eu coloco um dispositivo e esse dispositivo eu vou alimentar essa pessoa por esse dispositivo com uma seringa. E aí eu vou introduzir um líquido, que vai ser a dieta do paciente, e essa dieta já vai cair diretamente no estômago. Aí vocês concordam comigo que é necessário realmente eu fazer um curativo pelo menos assim, para proteger um pouquinho essa abertura, que vai ter esse orifício, porque senão Sim. qualquer coisinha vai entrar ali uma bactéria. Aí olha que curativo legal esse. Esse aqui é como se fosse um papel filme. Vocês estão vendo aqui transparentezinho que tá enrugando até a pele, ó. Isso é um papel filme específico, tá? Não é papel filme de cozinha, não, pelo amor de Deus. É um papel filme específico para proteger, certo? Esses drenos, esses dispositivos, tá? Eu não sei se vocês já viram, hoje em dia no hospital, eles não estão usando mais micropore quando vai fazer uma punção. Quando a gente vai pulsionar a veia para poder ter acesso para o soro e medicamentos, né? Aí eles não colocam em cima do gel, em cima do scalpzinho, da agulha, eles não colocam micropore, né? Para proteger, para não movimentar e sair, né? Hoje em dia eles estão colocando um curativo que é como se fosse esse papel filme, que é transparente. Por quê? Qual é a finalidade de ser transparente? Porque eu consigo visualizar melhor até esse acesso. De repente, tá tendo infiltração, saiu da veia e tá começando a inchar. Às vezes o micropore em cima faz com que a gente não visualize. Ou de repente fica vermelho ao redor, que a gente chama de flebite. Por exemplo, minha mãe foi fazer um exame de sangue, e aí é aquele que é a curva glicêmica, que tem que tomar uma garapa. Aí o que é que eles fazem? Eles colhem o sangue, aí depois você passa 2 horas, toma a garapa, colhe o sangue antes da garapa, né? Aí toma a garapa, depois passa 2 horas para colher de novo o sangue. Aí eles colocam um scalpzinho para não precisar furar a pessoa de novo, pois ela teve uma inflamação na veia. Só que como estava com o micropore em cima, não deu para ver. Quando retirou, já estava bem inchado, que a gente chama de flebite. É como se fosse uma inflamação da veia, tá? Fica bem inchado, parece assim uma picada de inseto, que fica como se fosse uma picada de maribondo, que fica bem inchado, bem vermelho. Então, às vezes, esses curativos transparentes, eles dão como se fosse assim, esse suporte maior para a gente de visualizar o que é que está acontecendo com o paciente, tá? Mas ele vai acabar tendo a função de quê? Ocluir. Ele não vai ocluir?
Vai ocluir, mas vai deixar visível aquele local da oclusão, tá? Então, por isso que eu quis colocar aqui esse curativo, que é um curativo transparente. Existe curativo compressivo? Existe. Como é que eu posso realizar um curativo compressivo? Por exemplo, eu posso colocar... deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu posso colocar, gente... Deixa eu olhar para vocês e colocar aqui. Eu posso colocar uma... Vamos supor que aqui tá tendo um sangramento absurdo, muito grande. Eu coloco o quê? A gaze e posso enfaixar aqui, ó, com atadura, comprimindo esse sangramento. Então, é um curativo que eu vou comprimir, tá vendo? Ó, tô realizando uma compressão aqui para evitar o que, gente? Evitar uma hemorragia, um fluxo sanguíneo excessivo. Então, esse seria um curativo compressivo, que eu vou apertar um pouco, mas não muito, porque se eu apertar muito, eu vou impedir, né, que chegue ali a circulação e eu posso necrosar esse local e perder um membro. Eu posso perder essa mão aqui. Se eu ocluir muito, se eu comprimir muito esse local, eu posso perder aqui, ó, porque não vai chegar sangue. E aí, não chegando sangue, necrosa. Certo? É só para evitar que fique sangrando, né? Isso, exatamente. Aí tem aqui, ó, curativos abertos, que foi a pergunta da nossa colega, acho que foi Kaline, se eu não me engano. Deixa eu só... Foi Kaline, não foi, que me perguntou? Vamos lá, Kaline. Foi. Olha, eu coloquei até aqui que queimaduras de primeiro grau não são necessárias realizar curativos. Olha aqui uma queimadura de primeiro grau, tá? A queimadura de primeiro grau, ela vai ser caracterizada pelo vermelhidão, tá? Com dor, certo? Um desconforto, mas que não vai criar bolha, que não vai chegar na segunda camada da pele. Ela só vai atingir a primeira camada da pele. Então, eu não preciso realizar um curativo. Agora, se for uma queimadura... No caso... Pode falar. Pode falar, Kalina. Foi você que falou comigo? Foi. Mas se no caso não for uma queimadura assim de primeiro grau, for uma queimadura mais severa, forte, né? Mais grave. Aí sim, pode ser que seja necessário, tá? Realizar o curativo. Até mesmo para colocar alguma cobertura específica para estar tratando isso aí. Às vezes vocês vão conhecer comigo algumas coberturas que tem medicamentos, que tem ações ali naquela cobertura, que ela serve como curativo, tá certo? Então, vai estar ajudando a melhorar mais ainda essa queimadura. Agora, prestem atenção. Tem cirurgias que, após 24 horas, eu não preciso realizar mais curativo. Priscila, mas dentro de 24 horas eu ainda realiza, sabe por quê? Porque é um momento da gente ter um cuidado maior em relação à infecção hospitalar, porque se tiver no hospital, e se não tiver no hospital, porque a cirurgia ainda está muito recente, e aí pode ter alguma abertura, mínima que seja, mas pode ser que ainda esteja abertinho, não tenha cicatrizado nada. Então, por isso que a gente, dentro de 24 horas, é importante realizar curativo. Vamos dar um exemplo, Priscila, para ficar mais certinho isso aí? Uma cesárea, uma cirurgia cesárea. Vocês concordam comigo que quando vocês saem eu, pelo menos, sou assim. Quando eu saí da sala de parto, eu saí com curativo no local. Mesmo que a minha cirurgia tenha sido colada. A minha não foi ponteada por fora, foi colada. Os pontos eram só internos, tá? Mas mesmo assim eu realizei curativo dentro de 24 horas. Após 24 horas, o que é que aconteceu? Eu tomei um banho, retirei o curativo,
lavei o local com um sabonete líquido neutro, enxuguei bem e pronto, não precisou mais realizar nada. Mas até 24 horas precisa realizar. Vamos supor que vocês são cuidadoras de um bebê recém-nascido, que essa mãezinha, né, solicitou para vocês cuidarem. E aí, como vocês estão lá já no primeiro dia, desde o nascimento do bebê, muitas vezes vocês dão suporte também a essa mãe, tá? Por questão mesmo de compaixão mesmo, de empatia, tudo. Vocês vão ajudar essa mãe que tá aí num pós-parto, né? E aí, você tá lá na maternidade com essa mãe. Ela fez a cirurgia, o parto cesáreo, vamos supor, de meio-dia, tá? Ou então de manhã. De manhã. E de meio-dia deu assim, na tardezinha, vamos supor, a tardezinha, ela teve vontade de tomar banho. Já passou o processo de anestesia, ela já estava bem, e aí quer tomar um banho. Vocês concordam comigo que vai ter que tirar aquele curativo? Porque senão vai ficar molhado? Mas Sim. concordam também que ainda não completou 24 horas? Sim. E aí vocês teriam que fazer o quê? O curativo. Sim. Iria fazer o curativo e retirar esse curativo só no próximo banho do outro dia de manhã. Aí ela retiraria aquele curativo no banho e vocês não colocariam mais outro curativo. Elas continuariam só fazendo a limpeza com sabonete neutro no local, enxugando bem, porque como é um local assim que às vezes a mãe tem um pouquinho de gordura, tecido adiposo ali, pode ficar cobrindo a cicatriz. E aí, se deixar umedecido, gente, vai ficar podre mesmo, macerado, com odor fétido, podendo até infeccionar, certo? Então, ficou clara essa questão aí de curativos abertos, mas que tem que ter um prazo aí, muitas vezes, de pelo menos 24 horas, realizando o curativo, tá? Então, vamos adiante. Priscila, qual a técnica para realizar o curativo? Quando a gente voltar na próxima semana, se Deus quiser, aí eu vou fazer uma aula práticazinha desse curativo, tá certo? Só para ver se vocês conseguiram assimilar. Aí, o que é que vocês vão ter que fazer, gente? Toda vida que vocês vão realizar um curativo, vocês têm que preparar o material e deixar próximo, tudo próximo a você. Para que depois que você abrir aquele curativo do paciente, você não precise se levantar para pegar outra coisa que esqueceu. Então, o ideal é que você separe. Eu oriento até os meus cuidadores que vocês deixem esse material já sempre separadinho numa estante, no caso, na casa do paciente, deixar sempre organizadinho, né? Tipo assim, material para curativo, deixar tipo numa cestinha, num recipiente, alguma coisa já tudo muito organizadinho, que seja fácil de quando for na hora de realizar o curativo, vocês só pegarem essa cestinha, que já está tudo organizado. Com soro, com gaze, com luva, com micropore, né? Tudo isso já separadinho e organizado, tá? Todo o material. Depois, vocês precisam lavar as mãos, preparar o local para manuseio do material, porque sempre é bom ter um local que me dê um suporte para eu preparar o curativo. Ter sempre um lixinho, gente, para descarte. Vocês precisam separar um lixeirinho, principalmente se for um paciente que precisa estar realizando curativo todo dia. Aqueles pacientes que têm lesões por pressão aí de forma crônica, né? Já deixam um lixeirinho só para curativo, só para a retirada desses curativos, para não estar misturando esses materiais contaminados com outro lixo, entendeu? Já deixa separadinho. Aí, o que mais? Orientar o paciente acerca do procedimento. Olha, senhor fulaninho de tal, eu vou realizar o curativo agora do senhor.
o senhor precisa colaborar para que a gente tenha uma cicatrização o mais rápido possível. Eu sei que vai gerar um desconforto, uma dorzinha, mas o senhor precisa ser forte para que a gente consiga juntos tratar essa ferida e já já o senhor está 100%. Então, gente, essa conversa é fundamental, que vai criando um vínculo e esse paciente ele vai ficando mais, ele vai lhe dando credibilidade, ele vai ficando mais à vontade, ele vai se sentindo mais seguro se você tem essa conversa. Agora, se você simplesmente, fulaninho de tal, agora eu vou fazer o curativo, não abra a boca, tira o curativo de todo jeito. Gente, não vai ser doloroso, vai ser ruim, vai ser um trauma. Toda vida que ele for realizar esse curativo vai gerar um desconforto psicológico muito grande que vai acabar prejudicando nesse momento da cicatrização, porque a gente sabe que até a questão psicológica interfere no momento da cicatrização, certo? Então, vamos lá. Depois que a gente orientar o paciente, eu preciso manter um campo estéril. Gente, próxima aula, que a gente tiver aula presencial, né? Se Deus quiser, quinta-feira, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ensinar vocês como calçar luvas estéreis. Vocês sabem o que são luvas estéreis? Luvas esterilizadas. Exatamente. Então, a gente não consegue calçar essa luva de qualquer jeito. Tem que ter uma técnica correta. Priscila, e para realizar curativo, é interessante usar luva estéril? Eu acho interessante. Para a gente evitar de contaminar essa ferida, certo? Então, de repente, a ferida está ali 100%, toda limpinha, não tem infecção nenhuma. E aí eu fico usando material que não é estéril e acabo infeccionando. Então, às vezes é interessante a gente usar luva estéril para fazer o curativo. E para retirada do curativo, pode ser uma luva de procedimento, tá certo? Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a vestir, calçar as luvas estéreis. Parece besteira, mas na hora da prática vocês vão ver que tem toda uma frescura, toda uma técnica por trás disso, que a gente, se não souber, a gente comete erros graves, tá certo? Então já deixa aí o gostinho de quero mais para a próxima aula. A gente vai simular a ferida e eu vou ficar visualizando vocês realizarem a técnica, tanto de calçar as luvas como de limpar a ferida, certo? Limpar e fazer o curativo, tá bom? Então, próxima aula a gente faz essa prática. E vocês conseguem visualizar melhor. Vamos lá para uma dica, certo? Eu coloquei aqui, no slide. Lavar a ferida sem friccionar, começando pelas áreas limpas e fechadas. Depois a gente segue para a ferida aberta, não infectada. Depois que a gente limpa drenos. E por último que a gente limpa feridas infectadas ou colostomias. Priscila, não entendi, foi nada, você falou grego aí. Vamos lá, vou abrir aqui. Eu sempre saio do slide, gente, para poder conseguir ver vocês, tá certo? Porque senão eu não consigo ver. Quando eu abro o slide, some o rostinho de vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu botar em mim, para eu poder conseguir ver o que é que eu tô fazendo. Eu tenho aqui uma ferida, certo? Essa ferida, ela tem necrose. Ela tem um tecido aqui que tá bem vermelho. E ela tem esse tecido aqui mais esbranquiçado, roseado, tá? Como é que eu vou fazer ela? E vamos supor que eu tenho nessa mão uma ferida que está bem infectada, bem cheia de pus. Não, vamos fazer o seguinte, essa aqui tá com pus e essa aqui não tem pus nenhum. O que é que vocês acham? Qual é a primeira ferida que eu devo limpar, fazer o curativo? Essa que não tem nenhuma infecção ou essa que tem infecção? Eu começo que não tem nenhuma infecção?
Começa por qual? A sem infecção. Isso. Show de bola, gente. Eu preciso iniciar pela ferida que tá limpa. A gente chama isso. Francisco, eu fechei seu áudio porque tava dando eco, tá? Mas quando quiser falar comigo, pode abrir. Então, eu sempre vou iniciar pela ferida mais limpa. Porque, às vezes, um paciente só tem uma ferida infectada, tem uma ferida limpa, tem um dreno, tem uma sonda, tem uma bolsa de colostomia, que é aquelas que saem a fezes. Então, qual seria a ordem de curativos? Qual seria a ordem de limpeza? Sempre começando do mais limpo para o mais infectado. Então, o que seria mais infectado? A ferida que está com pus e a bolsa de fezes, né? Fezes tem bactéria. Então, eu deixaria elas para cuidar, né? Por último. Sempre deixaria essas de fezes e que tem pus para cuidar por último. E eu começo limpando as que são mais limpinhas, que não tem nenhuma infecção, certo? Mas vamos supor que eu só tenho essa aqui. Só tenho essa ferida aqui. Como é que eu inicio a limpeza? Primeiro, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar bastante, certo? O soro. Ó, vou jogar bastante o soro. E na hora de realizar a limpeza, eu vou pegar a gaze, claro que com luvas, tá? Todo o procedimento. Eu só tô falando aqui como é que eu limparia. Sempre iniciando pelas bordas, que é a parte mais limpa. Ó, dobrei, tá certo? Ó, inicio pelas bordas, que é a parte limpa e que tá intacta. E depois eu posso limpar a parte interna, tá? Ó, dobro e limpo. Vocês viram que eu não friccionei, fiquei lá apertando? Vocês prestaram atenção que eu não fiquei lá esfregando o local, apertando. Eu só fiz colocar em cima. Por quê? Só para vocês terem noção. Essa parte aqui, ó, que tá vermelha, é um tecido vivo que tá prestes a cicatrizar. Se ele está prestes a cicatrizar, vocês acham que vai estar chegando muito sangue ou pouco sangue nessas células aqui do tecido? O que é que vocês acham? Se é um tecido que está ótimo para cicatrizar, vocês acham que é um tecido que tem muito sangue ou pouco sangue? Tenta aí raciocinar. Muito sangue, não? Muito sangue, sabe por quê? Porque onde tem sangue tem oxigênio. Então, é como se fosse assim, eu vou levar vida, porque esse tecido tá ótimo para ser cicatrizado. Então, se tem muito sangue, não é que tá escorrendo sangue, não. É que se qualquer coisinha que eu friccionar aqui, ele vai sangrar. Entendeu? Então, por isso, quando vocês virem, sabe aquele tecido que a gente diz assim, meu Deus, tá na carne viva. Que que chega brilha, aquele vermelho vivo. Se tiver daquele jeito, não friccione na hora da limpeza, que senão vai sangrar bastante. Entendido ou não? Sim. Agora, se aqui tivesse bastante pus, eu poderia fazer uma leve fricção para tentar retirar um pouquinho desse pus, não é? Não é esfregando, mas tentar, ó, friccionar um pouco, assim, ó, pressionar um pouco para ver se sai um excesso daquele pus que tá lá naquela ferida. Falando nisso, em tecido que tá bom, cheio de vida, em tecido que tá com pus, eu trouxe aqui os tecidos para vocês conhecerem. Inclusive, tá? Eu oriento vocês até darem um print nessa tela. Não agora, mas como eu vou mandar para vocês, ou imprimirem essa telazinha
para vocês guardarem como guia de bolso, certo? Guia de bolso. Como é um guia de bolso, Priscila? É como se fosse assim, ó, deixa lá guardadinho, porque qualquer necessidade que você tiver com pacientes, você recorre a essa paginazinha que eu montei para vocês. O que é que eu fiz? Eu trouxe a figura do tipo de tecido, classifico esse tecido, digo o que é que eu tenho que fazer e qual curativo realizar, qual cobertura realizar. Olha que legal, não é? Então, ó, eu trouxe esse material para que vocês tenham guardado. Pelo menos vocês vão saber o que fazer e o que não deve fazer. Certo? Não são vocês que vão escolher o tipo de cobertura, o tipo de curativo, mas aqui lhe dá um norte. Então, ó, vamos aprender aí, tá? Deixa eu ensinar para vocês. Esse tecido é o famoso tecido necrosado, um tecido desvitalizado. Desvitalizado é que não tem vida. E se é um tecido que não tem vida, o que é que eu preciso fazer, gente? O desbridamento, que é a remoção. E qual é o curativo que eu poderia realizar que fizesse esse desbridamento? Olha só o que eu coloquei. Tanto o hidrogel como a colagenase. Olha o que é isso. Vou mostrar para vocês, só para que vocês entendam. A colagenase, que eu coloquei aqui, é uma pomada, gente, que ela é utilizada para o desbridamento químico, ou seja, a retirada do tecido de necrose. E aí vai fazer com que retire aquele tecido necrosado e fique o tecido bom. Como é o nome desse tecido bom? Tecido de granulação. Fazendo com que esse tecido de granulação se cicatrize, na verdade. Cicatrize rápido, tá? Para poder chegar no tecido de epitelização. O que é um tecido de epitelização? É um tecido que já está cicatrizando, certo? Então, a colagenase, gente, é uma pomada que eu vou utilizar para necrose, para tecido necrosado. Priscila, como é que você faria isso? Vamos supor que eu tenho aqui uma pomada, certo? Eu vou colocar, se essa colagenase eu estou dizendo que é para fazer o desbridamento, como é que eu colocaria essa pomada aqui? Eu colocaria como? Em cima da parte preta? Só em cima da parte preta. Gente, em hipótese alguma, eu posso colocar nessa outra região. Porque senão vai acontecer, sabe o quê? A pomada vai arrancar esse tecido bom. Então, olha só como eu tenho que ter cuidado. Eu só posso colocar a pomada aqui em cima. Entendido, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ter muito cuidado. A colagenase, a papaina é manipulada. É a base da papaya, né? Que é uma fruta, mas que ela realiza também esse desbridamento. Então, a papaina também, ela só pode ser utilizada em cima de quê? Da ferida que está necrosada. Não pode ser em outro tecido. Entenderam ou não? Sim? Sim. Perfeito. Então, vamos adiante. Tenho aqui, gente, sim, aí o hidrogel. Olha o hidrogel como é. É um gelzinho, ó, vou mostrar. É uma bisnaguinha, ó, em gel, tá vendo? Que a gente quebra essa partezinha aqui. E a gente vai colocar, ó, esse gelzinho apenas na parte necrosada. Por quê? Porque ele faz o desbridamento, ele retira o tecido necrosado para poder promover a granulação. A granulação é o tecido pronto para cicatrizar, certo? Então, pelo amor de Deus, jamais colocar hidrogel em cima desse outro tecido bom.
Priscila, sou eu que vou escolher esse hidrogel ou colagenase? Não. Quem vai decidir qual medicamento utilizar é o enfermeiro ou médico. Mas vocês concordam comigo que vocês podem ficar fazendo a manutenção do curativo? Porque às vezes nem sempre tem um enfermeiro lá para estar fazendo esse curativo. Então, olha Oi. A gente tendo conhecimento, né? Exatamente. Vocês não vão decidir o que utilizar, mas vão manter aquela conduta que o enfermeiro passou. Então, olha como é importante vocês terem um conhecimento prévio, um conhecimento básico, porque vocês já sabem que desbridamento é que retira o tecido necrosado. Então, se a pomada, eu vi lá na bula, que a pomada ela realiza o desbridamento, jamais eu posso colocar em qualquer tecido. Só pode ser em um tecido que esteja morto, porque senão vai danificar o tecido bom, certo? Aí essa outra parte aqui, esse outro tecido, deixa eu pegar aqui. Oxente, sumiu. Esse outro tecido aqui, ele tá cheio de pus, tá vendo esse amarelado esverdeado? Cheio de pus. Gente, uma ferida cheia de pus é uma ferida que tem um odor fétido horrível. Ela é podre, tá? E o que é que eu preciso fazer, gente, numa ferida dessa que tá cheia de pus? Eu preciso controlar a infecção. Infecção só é controlada com antibiótico, tá certo? Então, o médico vai ter que passar um antibiótico, às vezes oral, e no local, tá? Então, pode ser uma pomada que tem antibiótico. Por exemplo, a sulfadiazina de prata, coloquei aqui. Sulfadiazina de prata, ela é, bactericida, ou seja, ela mata as bactérias e vai combater aí uma infecção, tá certo? Mas o médico pode passar outra pomada, outro processo para tirar aquela infecção. Aí eu coloquei aqui, para vocês, uma cobertura, carvão ativado. Que cobertura é essa, Priscila? Vamos lá conhecer. Olha o carvão ativado. O carvão ativado é esse, É uma cobertura, um curativo que parece uma gaze, que dentro dessa gaze tem carvão. Olha aqui, dentro desse curativo tem carvão. E para que esse danado desse carvão, Priscila? Vocês já ouviram falar que o povo bota carvão dentro da geladeira para tirar o odor de peixe, né? De alguma coisa. Então, gente, o carvão, ele tem essa funcionalidade de retirar o odor. E eu não disse a vocês que a ferida infeccionada tem odor? Eu disse a vocês, se a ferida tiver pus, ela fede muito. Aí olha o que esse curativo faz. Além dele tirar o odor, ele vai absorver aquele pus que está lá na ferida. Quando eu retirar esse curativo, vai vir junto com o curativo o pus e ele vai estar amenizando aquela catinga que fica na ferida. Olha que bacana, não é? Muito legal essa tecnologia. Então, existe essa cobertura que se chama carvão ativado de prata. Possui grande capacidade de absorção de exudato purulento e vai ajudar no odor, sendo indicado para lesões fétidas, fedida. Deve ser trocado a cada 48 horas. Olha que legal. Então, gente, se fosse feito esse curativo só com gaze, pode ter certeza que com no máximo 1 hora você teria que trocar esse curativo, porque o curativo a gaze ia estar cheia de pus e fedendo. Aí esse curativo com carvão ativado, não. Você troca a cada 2 dias. A cada 2 dias você troca ele. Aí tem uma observação. Você não pode cortar o curativo. Não pode cortar para
adequar direitinho lá na ferida. Porque não pode cortar, gente. Porque senão o carvão que tá dentro sai. Ele vaza, ele sai da... Então, não pode cortar. Entendido? Sim ou não? Sim. Então, ó, coloquei... Ó, não é aconselhado cortar, tá certo? Vamos lá para o próximo tecido que a gente tava aprendendo. Ó, falamos de infecção. Agora vamos falar de exudato. Olha essa ferida aqui na região sacral. Gente, essa é uma ferida que solta muito líquido. Não é uma ferida que tem pus. É uma ferida que solta líquido. Ah, Priscila, mas eu tô vendo um tecido aqui meio amarelado, meio preto. Gente, isso é um tecido que tá morrendo e ficando necrosado. Que a gente chama de fibrina. É um tecido que tá morrendo. E aí, esse tecido que tá morrendo, no caso, eu usaria o quê? Nessa parte. Eu usaria algo que realizasse o desbridamento. Mas eu disse que é uma ferida que está causando muito exudato. O exudato é o quê, gente? Líquido. Se está derramando líquido, eu preciso absorver esse líquido, não preciso? Então, se é um líquido, eu preciso absorver. Existe esse alginato de cálcio aqui, que ele parece um feltro. Esse curativo parece uma gaze, mas que é como se fosse um feltro. Qual é a função dele? Ele tem uma alta absorção de exudato. Ele pode absorver até 20 vezes seu peso em fluidos. Ou seja, uma gaze, se a gente molhar a gaze, no instante ela fica molhada, né? Já esse alginato de cálcio, não. Ele pode ter muito líquido, mas ele não vai escorrer, porque ele consegue absorver bem direitinho. E ele ainda vai realizar o desbridamento, ainda vai tirar aquele tecido. Lembra que eu disse que tá, ó, amarelado, querendo ficar preto, morto? Olha que bacana a função dele. Então, seria ideal aí, ó, para eu estar usando esse curativo de alginato de cálcio. Eu vou colocar aqui porque ele vai absorver o exudato e ele vai também tirar esse tecido que está querendo morrer. E aí, quando eu tirar isso, quando eu começar a fazer esse curativo, olha como é que vai ficar a ferida. Só assim, vermelhinha. Esse tecido é o tecido que a gente chama de lindo. Um tecido ótimo, cheio de vida, pronto para cicatrizar. Isso aqui é um tecido de granulação. Então, Priscila, qual é o tecido bom, cheio de vida para cicatrização? Granulação. É um tecido que, se você encostar nele, ele sangra. Certo? Então, esse tecido, o que é que vocês fariam com ele, gente? Se vocês tivessem uma ferida só assim, eu preciso realizar desbridamento aqui? Não. Então, o que é que eu faria? Só fazer a limpeza delicadamente, com cuidado para não romper a pele. E eu colocaria, sabe o que aí para ajudar? Óleo de girassol, que é o AGE, óleo de girassol, para ajudar a hidratar e cicatrizar mais rápido. Quando eu colocar esse óleo de girassol, ó como é que vai ficar essa ferida. Assim, ó, vai começar a criar uma camada, uma pele fina, mas vai ter. Não vai ser mais na carne viva. Já criou uma pele de cicatrização. E o que é que eu tenho que fazer, gente, nessa ferida aqui? Que a gente chama de epitelização. A AGE, continuar colocando óleo de girassol, mas eu também posso colocar, sabe o quê? Esse hidrocoloide aqui, que é um curativo, gente. Uma camadinha bem fofinha, que ele serve para... É como se fosse uma película, que ele vai servir para proteger aquele tecido. Ele protege, ele não vai lacerar o tecido, não vai abrir o tecido, não é bacana? Então, ó, se há tecido de necrose, a gente tem que fazer o quê? Desbridamento.
Quais são as coberturas que realiza desbridamento? Hidrogel, colagenase, não foi? E a gente falou ainda do alginato de cálcio, que ele tanto vai absorver exudato, que é o líquido, como ele realiza o desbridamento. Para absorver exudato, alginato de cálcio. Para feridas fedorentas, com infecção, carvão ativado, né? Assim? E para as feridas que estão lá com tecido lindo, brilhoso, vermelho vivo. A gente só faz a limpeza com soro e coloca óleo de girassol. E para aquelas que já estão cicatrizando, óleo de girassol e eu posso colocar um hidrocoloide. É como se fosse uma película que vai estar protegendo. Estão ouvindo? Conseguiram compreender? Gente, são nomes estranhos, mas que a dica que eu dou é que vocês Entendi. imprimam essa paginazinha, ó. Imprima essa página e guardem para vocês. Porque aí qualquer dúvida vocês recorrem a ela. Certo? Alguma dúvida? Professora, eu queria saber o seguinte. Em caso de amputação de Certo. membro, Certo. perna, braço, Aí o que é que eu faria? Limparia o local, certo? No caso que você diz da cirurgia, é isso? Para a limpeza da amputação? isso, Só o soro fisiológico e, se precisar, o óleo de girassol. Mais nada. certo? É uma ferida cirúrgica. Certo, não, a minha dúvida é porque, assim, envolve osso, né? Quando amputa, Sim. assim, aí envolve osso. Aí eu queria saber Mas aí se são os não mesmos. vai ter uma sutura lá, não vai ter uma costura. O médico Uhum. tem que fazer o fechamento. Então, passa a ser uma ferida cirúrgica normal, que você só limpa, né? Vai fazer a limpeza direitinho. E se o médico indicar, você pode perguntar: doutor, precisou passar o óleo de girassol? Porque às vezes nem precisa, é só a limpeza mesmo. Certo. Certo? Desculpe a minha ignorância. O que é colabada, que eu não entendi? Colabado, vamos lá. O pulmão não tem uma cavidade de ar Sim. dentro, Sim. ele é Uhum. oco, que fica ar dentro. Quando o pulmão colaba, o que é que acontece? Esse ar não vai existir dentro e vai encostar as costas do pulmão com a frente do pulmão, assim, ó. E aí a pessoa consegue respirar? Não. Porque vai estar pregado uma superfície do pulmão, que é as costas do pulmão com a frente. Professora, Oi. é como se fosse uma bexiga. Ela cheia tá com ar. Quando ela seca, ela cola as borrachas. Perfeito, Flávia. Top sua explicação. Entendeu, Renata? Eu tenho uma bexiga de ar. Se eu tenho ar dentro, ela vai ficar bem cheinha. Se eu tiro o ar de dentro, não vai colabar, não vai encostar. A bexiga vai ficar seca. A pessoa entendi. vai respirar ou não? Não vai. Vai ter aí um problema sério. Tá bom? Entendi. Obrigada. Nada. Vamos aqui ver se vocês entenderam mesmo em relação a essas feridas para a gente terminar. Trouxe aqui um caso, certo? A AS, que a gente nunca pode expor o nome do paciente, tem 64 anos de idade, é feminino, portadora de diabetes tipo 1, ou seja, quem tem diabetes não cicatriza fácil, certo? Ela foi internada para limpeza cirúrgica de uma úlcera que infeccionou, ou seja, ó, é purulenta, tem pus. Vocês estão vendo aqui que isso tudo é pus? Tudo isso aqui é pus, ó. No pé direito, estabelecida após uma infecção cutânea. Gente, isso aqui era um furúnculo, viu? Isso aqui era um furúnculo que não cicatrizou, não tratou e gerou aí nessa coisa horrível, tá? Tendo em vista que tá dizendo aqui que é uma ferida infectada
infectada, purulenta, vocês usariam que cobertura? Como é que vocês fariam o procedimento? Primeiro, desde a limpeza. Como é que vocês realizariam a limpeza aí? Limpava tentando remover um pouco do pus. Certo, mas eu começava essa limpeza logo por dentro ou por fora? Por fora. Limpa primeiro por fora, depois despreza a gaze, para poder limpar por dentro, removendo um pouco do pus. Muito bem, Renata. O que mais? E usaria o soro, né, fisiológico. E vocês utilizariam que cobertura, que eu dei a dica para vocês, se foi infectada? Carvão ativo. Carvão, exatamente. Carvão ativado, porque vai diminuir o odor e ainda vai absorver esse pus. Vocês concordam? Sim. Ou não? Ótimo. Olha aí como vocês já estão sabidos. Prestem atenção. VMS, 20 anos, feminino, puérpera. Puérpera é aquela pessoa que já teve o bebê, tá? Gravidinha que teve o bebê, ela não é mais gestante, agora ela é puérpera. Né? Parto cesárea realizado há 12 horas, com ferida operatória, ainda com curativo pós-cirúrgico. Como é que vocês fariam isso aí? Eu tirei sozinho o meu. Certo, mas aí faria o quê? 12 horas? Sim. Tem que remover o curativo. Após do banho, fazer a limpeza. Certo. E refazer o curativo novamente. Perfeito, Renata. Você foi a primeira turma que se atentou com o tempo que ela está de pós-cirúrgico. Toda vida que eu coloco essa questão, as pessoas não prestam atenção no tempo. Lembra que eu falei que é com 24 horas que é para deixar sem curativo? E aí que tá a pegadinha. Vocês têm que prestar atenção com o tempo, tá certo? Jucinúbia, vai depender do tempo, meu amor. Se de repente você tomou banho e já fazia 24 horas, realmente não precisaria realizar curativo, certo? Então, dependendo, por exemplo, às vezes a pessoa só se levanta e vai tomar banho quando no momento que já passou aquele período de pós-operatório. Aí realmente, quando for tomar o banho, tira o curativo e não precisa mais. Tá certo? No meu caso também, eu fiz uma laqueadura, né? Fiz parto cesárea e laqueadura logo após. Certo. E foi com 24 horas depois, tomei meu banho normal, tirei embaixo do chuveiro, lavei bem lavado e não precisou mais colocar. Não precisa mais. Perfeito, Flávia. Muito bem, é isso mesmo, a conduta. Agora, como aqui tem 12 horas, então ainda realizaria outro curativo, certo? Porque ainda está no tempo de cicatrização de risco, que a gente tem que ter um cuidado para não infeccionar. Mas após 12 horas, maravilha. Vamos lá, olha aqui esse, para a gente finalizar. Feminino, 39 anos, internada para tratamento de úlcera ou lesão, né, no pé esquerdo, na região plantar, estendida até o calcâneo, com a presença de tecido de granulação, ó. Isso aqui é tecido de granulação, que é de vermelho vivo. Esse que já tá rosinha, ó, já não é mais vermelho vivo, ele já cicatrizou. Então, aqui é de epitelização e aqui é de granulação. Como é que vocês fariam um curativo desse? Soro. Soro, pressionando bem de leve, porque essa pele aí tá com bastante sangue. Vivo tem muito sangue, né? Muito bem. E passaria um pouquinho corta, isso vai ser
Vocês usariam alguma coisa aí? Óleo de Óleo de girassol. girassol. Perfeito! Vocês estão craques, já são meus cuidadores aí oficiais do curativo. Perfeito, gente. Parabéns. Tá vendo como deu para pegar direitinho o conteúdo? E aí a dica que eu dou para vocês é guardem aquela folhinha que eu disse. É um guia de bolso para vocês. Coloca lá na pastinha do paciente, coloca lá na sua pastinha, enfim, qualquer coisa, qualquer dúvida, vai lá e recorre nessa folhinha. Combinado? Alguma dúvida em relação à aula? Vai mandar o slide para nós, professora? Vou mandar agora mesmo. Obrigado. Próxima aula. Para mim, Ostomias, tá certo? Próxima aula é um assunto extremamente importante. Se Deus quiser, a gente já vai estar na aula presencial, fazendo esse conteúdo, até porque tem a parte prática, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver ostomias. Dificuldades preparam pessoas para destino. Professora, a próxima aula vai ter a técnica de calçar luvas? Sim. Vai sim. Que eu já aproveito e faço tudo. Tá certo? Vamos lá, deixa eu só ver quem entrou depois. De repente que eu não peguei aqui. Francinere entrou. Inês entrou? Inês, não. Juliana de Oliveira entrou? tô aqui. Tá. Maria da Conceição. Note. Maria Dayana. Não entrou, né? O restante eu já coloquei a presença de todos, tá? Os que eu não chamei é porque eu já coloquei a frequência de todo mundo. Gente, ficou alguma dúvida em relação